Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para todos vocês entenderem o caso de hoje, eu preciso apresentar uma pessoa muito importante nessa história. Trata-se de uma mulher chamada Kim Gray, que na época dos fatos tinha 37 anos de idade. Ela vivia numa comunidade à beira-mar localizada no estado norte-americano da Flórida. Essa comunidade é habitada por pessoas de alto poder aquisitivo, chamada Ponte Vedra Beach, que fica a cerca de meia hora de carro do centro de Jacksonville, um ponto turístico com belas praias e uma população estimada em 27 mil pessoas. Gente, a Kim era casada com um homem muito influente chamado Ray Gray. Ele era um executivo que trabalhava com vendas de equipamento médico hospitalar. O casal tinha se casado no ano 2000 e teve duas filhas. Só por curiosidade, a Kim era uma enfermeira muito competente, mas desde o seu casamento com o Reid, ela abandonou o trabalho para se dedicar totalmente ao lar e à família. Evidentemente, o casal era muito rico, tanto é verdade que a casa onde moravam foi avaliada em mais de 4,5 milhões de dólares, o equivalente a quase 25 milhões de reais atualmente. A comunidade onde o casal morava, em Vedra, também era conhecida por abrigar as melhores escolas de toda a região. E claro, possuía casas muito bonitas e de altíssimo padrão. A área é conhecida também por seus resorts e fica dentro do condado de St. John's, o mais rico da Flórida. Outra coisa que chama a atenção nesse local é que a proporção de crimes registrados para o número de moradores é bem menor do que a média do estado da Flórida. Ou seja, aquele lugar costuma ser muito pacífico e também muito tranquilo. É de verdade uma região indicada para abrigar famílias. Bom, mas como todos nós já sabemos que não existe paraíso na Terra, não demorou muito para algo estranho acontecer. Na sexta-feira do dia 4 de setembro de 2009, foi o início de um fim de semana marcado pelo feriado do Dia do Trabalho, e portanto a praia estava lotada de turistas. Foi justamente nesse dia que o Ray Gray fez uma ligação para a polícia local, por volta das 5 horas da tarde. Naquele dia, o Ray estava trabalhando em seu escritório, quando recebeu a ligação de sua esposa Kim, dizendo que havia sido sequestrada por uma gangue. Ele foi correndo para casa e encontrou um bilhete manuscrito, que supostamente tinha sido escrito por ela, que dizia para ele não chamar a polícia, caso contrário os sequestradores iriam matá-la. Ainda segundo o bilhete, os sequestradores estavam exigindo um resgate no valor total de 50 mil dólares em dinheiro, para que soltassem a vítima com vida. O bilhete, supostamente escrito por sua esposa, pedia também que ele ficasse em casa e mantivesse o seu telefone celular ligado e as crianças com ele. O casal, pessoal, havia se mudado recentemente de Jacksonville para a praia de Ponte Vedra. Suas redes sociais estavam repletas de fotos de um casamento feliz, exibindo sorrisos radiantes e um cenário de riqueza invejável. O Reid não imaginava nem nos seus piores pesadelos que um dia sua esposa seria sequestrada, e agora ele se via em uma situação de desespero total. A Kim tinha sido levada à força, e o Ray, seu marido, não conseguia nem imaginar o que aqueles marginais estariam fazendo com ela. Bom, o desespero bateu e o Ray acabou ignorando os conselhos da própria esposa de ficar em casa e aguardar instruções pelo celular, e foi até a delegacia de polícia de St. John para contar tudo o que estava acontecendo. O xerife da cidade, junto de uma equipe policial, foi até a residência e fizeram uma varredura completa, mas não encontraram nada de estranho. Parecia que as coisas estavam todas em seus devidos lugares e não existia nenhum sinal de arrombamento ou bagunça na casa que pudesse significar que a Kim
tentou lutar contra os seus sequestradores. Não havia nada de objetos revirados ou fora do lugar, a única coisa que denunciava o sequestro da Kim era a carta que ela havia deixado informando sobre o sequestro e as exigências para o resgate. A carta dizia o seguinte: "Querido Reid, preciso que você leia isso e fique calmo, por favor. Independentemente de qualquer atitude sua, mantenha-se calmo. Se você chamar a polícia, acabou pra mim. Reid, não banque o herói. Isso é profissional. E há 3 homens me segurando nesse momento. E eles querem $50.000 em dinheiro. Eles precisam da grana até amanhã. Você não pode pegar mais de $9.500 de um lugar só. Portanto, utilize 4 bancos diferentes. Eles não vão me machucar se você lhes der o dinheiro. Há um GPS colocado no seu carro e eles vão saber os teus movimentos. Então, por favor, não faça nenhuma besteira. Sem policiais." Bom, parecia até aqueles filmes policiais de sequestro que costumamos assistir. Só que nesse caso, estava acontecendo de verdade. Ao depor, o Reid relatou que a esposa havia dito que alguém estava apontando a arma contra sua cabeça. E só de pensar nisso, ele disse que para ele era impossível ser capaz de trabalhar, dormir, comer e até mesmo respirar até que o caso fosse resolvido. A polícia ficou intrigada com o valor do resgate, afinal para um milionário como o Reid, $50.000 parecia ser um valor muito baixo, pouco mais de R$250 mil. O xerife perguntou se por acaso ele não havia feito um empréstimo nesse valor para assim tentar identificar alguém que tivesse conhecimento disso e tivesse usando aí essa informação para pedir o valor do resgate. Ele respondeu que não, que ganhava muito mais do que isso e que não tinha necessidade de empréstimo. E daí pra frente vieram as perguntas de praxe, do tipo, se ele conhecia alguém que teria algo contra eles, se eles tinham dívidas não quitadas e por aí afora. Após uma longa noite de espera e incertezas, a Kim finalmente ligou para o Reid na manhã seguinte. Ela apenas disse que os homens iriam entrar em contato com ele. Imediatamente após o telefonema da esposa, ele relatou para a polícia que estava aguardando o contato dos sequestradores, que segundo ela seria realizado em poucos minutos. Após 45 minutos, a Kim ligou novamente e desta vez parecia um misto de zangada com desesperada, reclamando com o marido do porquê ele demorou tanto para atender o telefone e informando que ela ficou amarrada a noite inteira. Ela passou a ordenar que ele pegasse o dinheiro logo, entrasse no carro e ainda deu instruções para onde ele deveria se dirigir. Reid sentiu pela primeira vez o desespero da esposa e comunicou à polícia que, pelo jeito dela falar, os sequestradores sabiam que ele havia chamado a polícia. Em seguida, ele saiu com o carro seguindo as instruções, mas no meio do caminho a Kim ligou pela 3ª vez, alterando o percurso. Nesse ponto, Reid disse claramente para ela que queria vê-la e caso não a visse, não entregaria o dinheiro. Quase no mesmo momento, a Kim gritou no telefone que os sequestradores avistaram 3 carros de polícia e ela não sabia mais para onde estavam indo. Mais uma vez, ela disse que voltaria a ligar com um novo percurso. Após várias tentativas da entrega do dinheiro falharem, e também muito tempo depois do último contato feito pela Kim, o Reid finalmente voltou para casa na companhia dos policiais. Foi então que ele percebeu uma mensagem procedente do telefone da sua esposa. A mensagem dizia que ele estava sendo observado e que os sequestradores poderiam vê-lo junto com os policiais. Parecia mesmo que os caras eram profissionais, porque sempre colocavam a Kim para fazer as chamadas para o marido para que ele imaginasse que ela estava sendo obrigada a ligar sob a pressão de uma arma, provavelmente apontada contra sua cabeça. As ligações também não duravam tempo suficiente para serem rastreadas, e toda vez que o telefone dela não era utilizado, a bateria era retirada. Desse modo, a polícia não tinha a menor ideia de onde eles poderiam estar, nem fiscalizar os seus movimentos, porque não tinha sinal do telefone. Haviam 100 policiais trabalhando no caso, mas parecia que os sequestradores estavam sempre um passo à frente deles. No domingo, dia 6 de setembro, portanto 2 dias após o sequestro, uma mensagem de texto partiu do celular da Kim para o celular da mãe dela, exigindo que ela pusesse o dinheiro em uma sacola azul e aguardasse para receber as instruções seguintes. A mãe, é claro, pediu para falar com a filha e a Kim ligou para ela e acalmou dizendo que estava bem,
que nada haviam feito com ela, mas que ela deveria seguir exatamente as instruções que os sequestradores passariam e que não chamasse a polícia, pois ela também estava sendo monitorada pelo GPS. Em seguida, os sequestradores enviaram novas instruções para que ela se dirigisse a um banheiro público num determinado local da praia. Lá, pregado na parede do banheiro, havia um bilhete manuscrito com a letra da Kim. O bilhete dizia para que ela se dirigisse ao estacionamento de um restaurante próximo e jogasse o dinheiro pela janela, partindo imediatamente sem olhar para trás. No final do bilhete, havia mais uma ameaça. Ela deveria ter muito cuidado para não ser seguida, e que a qualquer momento, se houvesse um mínimo de descuido da parte dela, sua filha seria morta. Mas o que os sequestradores não sabiam era que a polícia também estava monitorando todas as pessoas da família da Kim, e havia recomendado para que sua mãe providenciasse a sacola azul, mas no lugar de colocar lá dentro $50.000, ela deveria colocar apenas 10 mil. E na sacola, os policiais colocaram um GPS no meio das notas. E foi assim mesmo que foi feito, tá? O dinheiro foi lançado pela janela, conforme as instruções dadas, tudo isso sendo observado de longe pela polícia, claro. Pouco tempo depois, um carro apareceu e um grupo de homens desceu e recolheu a bolsa, não sem antes abri-la e constatar que havia dinheiro lá dentro. Obviamente, eles não iriam contar as notas naquele momento, então entraram no carro e partiram rapidamente. A partir daí começou uma verdadeira caçada. Foi uma cena assim cinematográfica, digna de tradicionais filmes de ação. O carro com os homens e o dinheiro passou a dar voltas e mais voltas, com helicópteros da polícia os seguindo de longe, e o carro da polícia também estava atrás deles. Eles desviavam assim a toda velocidade dos carros que surgiam no meio da pista, mas eles continuavam sendo seguidos pelos policiais. E enquanto tudo isso acontecia, a mãe da Kim recebeu outro telefonema da filha perguntando onde estava o dinheiro, porque teriam dito para ela que a mãe não seguiu as instruções e não jogou o dinheiro pela janela do restaurante. De repente, a polícia percebeu que tinha dado tudo errado e conseguiu parar o carro onde estava o dinheiro. E o que eles descobriram? Descobriram que se tratava de um grupo de turistas alemães que, no momento em que estavam passando ali pelo estacionamento do restaurante, eles viram essa bolsa azul ser lançada pela janela e, por curiosidade, foram ver do que se tratava, e ao se deparar com todo aquele dinheiro, resolveram pegá-lo e sair apressadamente do local. Bom, após todas as devidas explicações, o dinheiro foi devolvido e os turistas foram liberados. Agora a coisa parecia ter se complicado mesmo e a polícia parou para rever a situação, já que ainda não tinham sequer uma pista de onde a Kim poderia estar. Era preciso pensar numa estratégia diferente. A família da Kim ficava cada vez mais preocupada, achando que a filha poderia estar em perigo e com muito medo. Mas um contato foi feito por um dos sequestradores, onde ele se dizia cansado dessa brincadeira de gato e rato. Ele chegou a dar um tiro que foi ouvido pela mãe da Kim, que entrou em pânico e pediu para falar com a filha. Mas infelizmente esse pedido não foi concedido. E para colocar ainda mais tensão no caso, o Reid recebeu uma foto da sua esposa em seu celular. Aparentemente, com isso, os sequestradores queriam dizer que a Kim seguia com vida, mas que, havendo qualquer outro erro, ela seria morta imediatamente. No dia seguinte, o rumo da história mudou totalmente de curso. Eis que a polícia recebeu uma chamada telefônica. Era uma mulher dizendo que havia sido sequestrada e havia permanecido durante 3 dias amarrada e amordaçada numa cadeira, e que não havia nada em volta do local onde ela estava. Quando questionada sobre se sabia onde tinha estado, ela disse que parecia ser uma garagem de um armazém. Como todos nós já percebemos, a vítima era sim a Kim Gray. Assim que se acalmou um pouco mais, ela contou que do nada os sequestradores decidiram soltá-la. O atendente do 911 para o qual ela ligou queria saber onde ela estava para que pudessem resgatá-la. Ela passou algumas instruções e em poucos minutos a polícia localizou a vítima. Ao chegar na delegacia, Kim foi interrogada e estranhamente acusou o próprio marido pelo seu sequestro. Ela disse que o Reid deveria estar implicado no caso porque ele colocou muitos obstáculos para pagar o resgate e que sabia que ele havia contraído um empréstimo com alguns homens perigosos, cujos pagamentos ele não deveria ter quitado.
E ela disse que sabia desse suposto empréstimo de criminosos porque esse caso do tal empréstimo foi mencionado pelo sequestrador para ela durante o tempo em que ela ficou no cativeiro. Mas a verdade é que, como sabemos, o Reid não fez nenhum empréstimo nem com o banco e muito menos com agiotas ou qualquer tipo de criminoso, e isso ficou comprovado durante o processo de investigação. Mas por incrível que pareça, a Kim continuou insistindo nessa versão, e a polícia foi ficando cada vez mais desconfiada da história que ela contou. Ainda durante o processo de investigações, as autoridades descobriram que o Reid tinha duas apólices de seguro de vida, uma em seu nome e outra em nome de sua esposa. Isso acendeu com certeza uma bandeira vermelha para a polícia. Revisando o relatório da Kim, a polícia constatou algumas imprecisões bastante curiosas no seu depoimento. Ela disse que naquela fatídica sexta-feira, o dia corria normalmente quando ao chegar em casa ela foi rendida por um homem com uma máscara de esqui, que se aproximou dela apontando uma arma. Ele então a obrigou a escrever o bilhete para o marido, em seguida eles deixaram a casa. Ele a colocou num carro e seguiram para uma loja ou um armazém, alguma coisa desse tipo. Lá ele a amarrou, amordaçou com fita adesiva e a obrigou a fazer as chamadas para os telefones do marido e da mãe. A Kim ainda acrescentou que foi vítima de abuso íntimo pelo tal homem. Efetivamente, ela possuía sim marcas de arranhões e também das ataduras, o que oferecia veracidade à sua história. Ela disse ainda que foi levada a um hotel na beira da estrada com uma arma apontada para sua cabeça, mas tinha algo muito estranho nessa história toda. Vocês se lembram quando no início desse vídeo eu disse que quando ela ligou para o marido pela primeira vez, ela disse que tinha sido sequestrada por uma gangue composta por 3 homens que a seguravam e a ameaçavam? Então, na contramão dessa declaração, em seu relato na delegacia, ela mencionou apenas um homem. O tempo todo ela disse que era apenas um homem, e mencionou que esse tal homem inclusive comprou comida para ela. Seguindo essa pista, a polícia foi capaz de localizar através de uma câmera de segurança um homem com as características fornecidas pela Kim no supermercado. Mas eles ainda não sabiam quem era esse homem. Na tentativa de identificá-lo, a polícia divulgou uma foto dele na mídia, pedindo informações, salientando que se tratava de um procurado da justiça por sequestro. A polícia então recebeu um telefonema de um homem que disse não entender o porquê sua foto andava estampada nos jornais de toda a região, pois ele nunca esteve envolvido em crime algum. O policial que atendeu a ligação pediu ao homem, então, que comparecesse à delegacia e se identificasse. O tal cara se chamava Jasmin Osmanovic, um mecânico de 25 anos nascido na Bósnia, sem antecedentes criminais. Mas logo que o viu, a Kim o identificou como sendo seu sequestrador. Ao ir mais a fundo na história, Jasmin contou que no dia 4 de setembro, o dia do sequestro, ele foi a um bar para beber e lá conheceu uma moça cujo nome era Stacy. Os dois beberam juntos e resolveram passar 2 noites num hotel para um romance de ocasião, mas a polícia não acreditou na história dele e colocou pressão em ambos, até que de repente, eis que a Kim resolveu contar o que realmente aconteceu e deu detalhes sobre o seu suposto sequestro. Bom, de acordo com sua confissão às autoridades, o sequestro foi uma invenção da própria Kim Gray. Ela e o Jasmin haviam se conhecido em um posto de gasolina algum tempo antes e começaram a sair e se relacionar intimamente. Quando ela começou a perceber que o marido poderia desconfiar e já farta do seu casamento, ela resolveu montar um esquema para levantar um bom dinheiro. É possível que esse dinheiro tivesse a finalidade de promover a fuga dos 2 amantes. Acontece que o casamento da Kim e do Reid já não ia bem há muito tempo, recheado de múltiplas infidelidades, e a Kim andava quase sempre alcoolizada, sempre saindo e festejando com amigos, enquanto o Reid trabalhava e passava muito tempo sozinho durante as noites. Isso quando ele também não estava traindo a Kim e estava ali na companhia de alguma amante. Bom, ambos estavam cientes de suas infidelidades. Houve um período que eles se separaram por um tempo, o Reid chegou até a sair de casa, mas a separação definitiva acabou não se concretizando. Provavelmente para não ter que dividir o patrimônio, né? E foi assim que o plano do sequestro foi aos poucos sendo construído. Mas o Jasmin, que não era bobo nem nada, tratou de se certificar de não ser responsabilizado sozinho caso algo desse errado.
Ele imaginou que a Kim poderia querer se livrar dele e então gravou uma conversa entre ambos naquele fim de semana. E só ele sabia dessa gravação até o momento do confronto na delegacia. Na gravação, a Kim falou para o seu amante Jasmine que ela era uma pessoa terrível por ter planejado o seu sequestro, e que nem ela, assim, nos seus piores devaneios, poderia prever que faria algo tão terrível com a sua família, e que não poderia imaginar o que suas filhas pensariam dela caso descobrissem o que ela tinha feito. Ela ainda pediu para que o Jasmine fizesse algumas marcas nela para dar veracidade ao plano, e deu mais detalhes de como se comportaria para a família acreditar de verdade na farsa. O Jasmine, pessoal, foi preso por extorsão e a Kim foi detida logo na sequência, mas ela se declarou inocente, se dizendo vítima de um homem que só queria o seu dinheiro. Mas é claro que essa explicação não colou, né? Após as prisões em meados de setembro, Reid contratou bons advogados e apoiou a sua esposa Kim, alegando que ela estava mentalmente comprometida quando se envolveu na trama de extorsão. O processo do Jasmine foi resolvido no ano de 2010, quando ele se declarou culpado de extorsão e pagou uma fiança de $43 mil pela metade do custo da investigação, e recebeu uma sentença de 6 anos em liberdade condicional. A Kim, por outro lado, teve que pagar a outra metade das custas da investigação e recebeu 7 anos também de liberdade condicional. Heidi Gray finalmente pediu o divórcio e a custódia das 2 filhas do casal no ano de 2010. Realmente era isso que devia ter acontecido desde o começo, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Se eles tivessem se separado, não tinha tido toda aí essa confusão. E querendo ou não, as pessoas ficam mentalmente abaladas, né? Imagina a mãe da Kim achando que ela estava em perigo. E na verdade ela só estava tentando extorquir o próprio marido, né? Bom, o que vocês acharam desse caso? Vocês já sabiam que era a Kim desde o começo a responsável pelo seu próprio sequestro? Vocês acham que ela é boa aí nas armações, que ela planejou tudo muito bem, ou que na verdade ela era uma amadora e acabou se lascando? Bom, se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.